E aí, rapaziada, belezinha? Tudo bem? Mais um vídeo na sequência que eu tô fazendo, é o terceiro. Quero comentar pra vocês. Na verdade, eu tinha meio que desanimado de fazer esse vídeo sobre os 10 principais motivos não sexuais pelos quais as mulheres querem se casar. E eu acho importante destacar sobre esse tópico, porque normalmente o principal motivo pelo qual o homem entra numa monogamia é relação sexual. E muitas vezes as mulheres estão confortáveis em ter relação sexual uma vez por mês e até verbalizam isso. Em alguns fóruns, o Alan Roger Curry, vendo algumas mulheres comentando e dizendo que acho que 50% dessas participantes diziam que não se casavam por causa de relação sexual. E nós sabemos que para o homem isso é muito importante. É claro, tem mulheres que passam pelo oposto, que o homem não quer mais ter relação sexual e ela quer continuar tendo? Sim, mas eu estou falando sobre o outro sentido, tá? E aí essas mulheres se sentiam muito confortáveis e para elas tudo bem ter relação sexual uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez por ano, por exemplo. Ele ficou surpreso, ele falou, velho, isso é um absurdo, tá? E eu quero ler para vocês um comentário de uma garota que eu achei muito interessante aqui no canal, que esclarece justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. O fato é que amor para mulher, igual proteção e segurança, é igual proteção e segurança hoje em dia se dá através de dinheiro mesmo, não tem outra coisa. E sim, mulher normal só gosta mesmo de sexo uns 3, 4 dias do mês, onde o período fértil bate, definitivamente. Mas não estamos nem aí na real. Para nós o importante são os filhos, e é o que ele fala justamente os tópicos principais pelos quais as mulheres querem se casar. Para nós os mais importantes são filhos, a casa, a segurança, o dinheiro, o relacionamento estável. Sexo é tipo uma pena a pagar para ter acesso a essas outras coisas. É isso mesmo que ela falou, cara. Então é importante vocês estarem cientes, rapaziada, por esses motivos pelos quais as mulheres se casam que não são sexuais. E o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: assim como eu acho, que eu falei num vídeo recentemente pra vocês, cara, sobre a história lá da hipócrita sexual de academia. Isso aqui é uma hipocrisia sexual feminina. Porque o homem não pensa assim. Então se você, mulher, pensa assim, diga pro cara, de frente logo, fala pra ele, cara, sexo pra mim não é muito importante não. Por exemplo, no caso dessa garota, como ela falou, pra mim 3, 4 vezes sexo no mês tá de bom tamanho. Esse cara não vai se casar. Esse cara não vai se casar, cara. Eu garanto que ele não vai. Entendeu? Se pra mulher tá tudo bem isso, encontre um cara que aceite isso. Foi como eu falei naquele vídeo. As mulheres, elas podem ser hipócritas sexuais e abusar de você, inclusive. E a sociedade não tem problema nenhum com isso, né? Na hipocrisia sexual feminina. Em despertar em você a libido, expressar a sexualidade dela de forma hipócrita e abusiva, tá tudo bem. Você expressar sua sexualidade de maneira honesta, sem ser hipócrita, aí é abusivo, cara. É isso que eu acho engraçado, porque se a mulher quer despertar um instinto em você e você chegar pra ela, por exemplo, não assim, desse jeito, mas nesse sentido, ah, eu quero transar com você. Cara, isso é um absurdo, é um abuso, até porque elas não vão aceitar se você falar isso, né? Se você falar, ser genuíno com uma garota, porque é assim que o homem é. E muitas mulheres, rapaziada, por incrível que pareça, eu comecei a perceber que elas não acreditam nisso, ou elas não sabem. O cara que sai com você, tá sentado no encontro, ele já tá decidido que ele quer transar, cara. Ele tá ali pra passar por aquele rito para chegar no sexo, mas ele tá, na verdade, se pensando na cabeça dele, cara, será que vai demorar muito para eu transar com ela? Será que ela vai ficar me enrolando aqui durante muito tempo? É isso que ele tá pensando, ele não precisa saber seu nome, não quer te conhecer, ele não precisa saber de nada sobre isso. Só que para as mulheres é tudo bem ir no encontro com o cara, entendeu? Tanto é que eu vi no podcast uma garota dizendo, mas o cara foi no encontro comigo e pegou meu número e saiu comigo no date, e isso para ele foi um prejuízo? Aí o Myron respondeu, você não transou com ele? Ela falou, ah, então é por isso que ele ficou no prejuízo. Para elas tudo bem sair no encontro com o cara, beber, trocar ideia e ficar nisso mesmo. Entendeu? Para o homem não. Se o homem foi no encontro com você e não rolou nada, ele saiu algumas vezes, pior ainda, ele ficou no prejuízo, cara. Ele vai se sentir usado. É o que eu falo, a mulher pode ser quem ela quiser. Ela pode abusar de você hipocritamente, sexualmente falando, que é o que eu falei. A attention whore. Esse arquétipo de hipócritas sexuais. Ela pode literalmente abusar de você, torturar você. E se você chegar nela e for honesto, você é um estuprador, você é um abusivo, você pode ser denunciado. É assim, uma hipocrisia sem tamanho isso, né, cara? A mulher pode ser quem ela quiser e fazer o que ela quiser. Você ser homem, hoje em dia está se tornando proibido. E é um assunto para outro vídeo sobre essa história da destruição masculina aqui no Ocidente e na sociedade, que vai piorar, beleza? Então eu vou destacar para vocês aqui, como eu disse, eu acho que a solução é tanto o homem ser mais genuíno e a mulher ser mais genuína, a menos que seja hipócrita sexual. Se ela for hipócrita sexual com você, seja hipócrita sexual com ela. Chumbo trocado não dói. Próximo. Primeiro tópico. Por que as mulheres querem se casar? Principalmente por causa do ego, rapaziada. Por elas que elas vão se casar. Não pelos motivos sexuais. Primeiro, para agradar os pais e as famílias. Muitas vezes as mulheres querem se casar porque ela tem esse modelo na casa dela, que ela quer seguir, quer fazer igual, e quer deixar os pais e a família dela
orgulhosos, para ser aprovada pela família. Então é um interesse egoísta, egocêntrico das mulheres, esse sentido pelo qual elas querem se casar, para agradar pais e família. Próximo, status. Para a mulher, rapaziada, não ser casada é, de certa forma, vergonhoso, entendeu? Claro que dependendo da idade dela, né? Mas uma mulher que é mais velha, se ela não está casada, isso indica o quê? Indica que ela não tem VSM o suficiente, ou que ela não tem habilidades não sexuais pelo qual um homem pode se interessar por ela. As mulheres odeiam isso. Elas odeiam ser vistas ou que um homem se interesse por elas pura e simplesmente só por sexo. Então uma mulher que não é casada indica o quê? Você não tem valores de esposa a agregar para que um homem se interesse por você. Então muito do motivo pelo qual elas querem se casar é pelo status de dizer que um homem se interessa por mim além do sexo. Esse é um dos principais motivos. Não estou dizendo que elas pensam dessa forma, mas o subconsciente delas opera assim. Eu já falei, rapaziada, que todo mundo vive no mercado sexual e conhece ele, mesmo de maneira indireta, beleza? Próximo tópico pelo qual as mulheres querem se casar. Pela festa de casamento e para usar o vestido de noiva. Para postar as fotos em rede social, para passar por aquele momento, para dizer que ela, é como eu disse, é um status também. É uma mulher que vestiu, mereceu usar o vestido de noiva, mereceu subir no altar, mereceu uma festa de casamento e passar por isso para dizer para as amigas que eu fui casada. Para mostrar para outras mulheres que ela já se casou, que ela tem esses valores de esposa, através da festa de casamento e utilizar o vestido de noiva. Para controlar a relação sexual. Que é o que eu falei, o casamento, o que ele faz? Ele anula suas habilidades alfalizadoras. A habilidade de ir embora, se relacionar com outras mulheres, gerar imprevisibilidade, controlar o sexo. Quando você coloca o Estado na sua vida, compartilhamento de bens, filhos, é muito difícil agora você se desconectar disso. E a mulher consegue controlar o sexo. Você para controlar a sua atenção não sexual, beleza? Que é sobre isso que eu estou falando no casamento, tá? Você vai ter que se arriscar a passar por um divórcio. Você tem muito a perder. A mulher pode controlar o sexo livremente sem se arriscar a perder nada. Para elas é muito mais fácil. Então elas podem usar o casamento para agora abrir as asinhas e controlar a relação sexual, que se ela controla o sexo, ela controla você, porque muitas vezes essa mulher se torna a única fonte de sexo desse homem. Aí você está ferrado, está na mão dela. E através disso, como eu falei, controlando o sexo, ela pode controlar sua atenção não sexual. Não só por isso, mas agora por mecanismos também legais. Penais, melhor dizendo, porque os civis eu já destaquei anteriormente. Maria da Penha como instrumento de vingança. Ela pode utilizar se ela quiser para controlar o seu comportamento, beleza? Não estou dizendo que elas pensam dessa forma, mas há essa via para isso, né? Próximo tópico, esse aqui é bastante óbvio, né? Porque a justiça está do lado das mulheres na maioria das vezes. E elas podem utilizar, se valer disso, para controlar você, porque elas sabem que se você se divorciar ou alguma coisa parecida, aí acontece que na maioria das vezes elas se dão melhor na divisão de patrimônios, principalmente naquele modelo de relacionamento ou casamento tradicional, que na grande maioria das vezes é o homem que ganha mais do que a mulher. E aí, se a divisão de bens for igual, for comunhão universal, ela pode ser privilegiada na hora da separação. Outro motivo também, o próximo, por causa de filhos, cara. Porque ela quer ter filhos e quer que você ajude a criar essas crianças. E de certa forma ela pode ter filho sem ser mãe solteira. Ela tem um pai para essa criança. Então esse é um dos motivos não sexuais pelo qual elas querem se casar. Próximo motivo, porque elas querem ter alguém ali para ouvir as reclamações dela como um amparo emocional, a segurança, né? Alguém para ouvir ela todo dia, um ombro amigo para ela chorar, para ela ficar desabafando com você, para ela tratar você como se você fosse uma amiga dela. É um motivo não sexual também. Pela grana, rapaziada, porque você pode ser um provedor e você pode pagar viagens, pagar as roupas, pagar as coisas da casa, você gastar a maior parte do dinheiro, tá? E se ela trabalha ou não, se ela trabalha ela pode guardar o dinheiro para ela, ou se ela não trabalha ela pode usar os seus recursos financeiros para ela ter o estilo de vida que ela pretende ou que ela acha que ela merece ter. E por último, o tópico final, número 10, pelo qual elas querem se casar, é porque a beleza delas vai passando com o tempo, e aí ela tem você agora para fazer que ela se sinta bonita constantemente e validar o ego dela, porque depois de alguns anos elas podem acabar envelhecendo, e aí com você ali constantemente para dizer que ela é linda, que ela é bonita, para ela ter essa aprovação estética para satisfazer o ego dela.